No livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo de número 2. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Nós temos os Pentateucos, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números e Deuteronômio, livros que são atribuídos ao profeta Moisés. Depois nós temos Josué, que o autor é desconhecido, e logo depois nós temos Juízes, que também o autor é desconhecido. Vou ler o capítulo 2 de Juízes, vou ler a partir do versículo 10. Os que já encontraram, digam amém. Vamos ler. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou. Guarde bem essa frase, ela é importante. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Guarde bem essa frase. Não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia, o que diz aí? Mal aos olhos do Senhor. Serviram a Baalins e deixaram o Senhor. Outra frase importante, repita comigo. E deixaram o Senhor, isso, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvavam-se a eles, provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, como o Senhor lhe tinha jurado. E estavam em grande, o que diz aí? Em grande o quê? Aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos seus roubadores. Porém tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia do seu gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Todos digam amém. Amém. Curva a sua cabeça, feche os olhos por um momento. Senhor, esta é a hora de nós ouvirmos tua voz. Usa a minha vida, Senhor, e fale o coração de todos que estão aqui, porque todos vieram na expectativa, Senhor, de ouvir tua voz. Nós te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Todos digam amém? Você pode desocupar sua mão e aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, eu tenho, antes de falar do texto, preciso fazer uma contextualização. A palavra que nós acabamos de ler fala de um período que, dentro da história do povo de Israel, é conhecido como um período de trevas. É um período difícil que Israel passou, um período de instabilidade, inconstância. Foi um período que durou aproximadamente algo de 300 anos, pouco mais do que isso. E esses 300 anos foram 300 anos difíceis para Israel. Foram 300 anos em que Israel foi roubado. Foram 300 anos que Israel eles plantavam, e na hora que eles iam colher os seus frutos, eram roubados. Foram anos onde os midianitas saquearam Israel por vários momentos, em várias ocasiões. Israel agora experimentou
enfraquecimento político, econômico. Eles estavam vivendo um momento bom, anterior a esse, que foi um momento da vida de Josué. Mas o capítulo 1 vai dizer que depois que Josué e Caleb morreram, os anciãos da mesma época de Josué e Caleb, eles morreram. Diz o texto no versículo 10, aqui no capítulo 2 já, que nasce uma segunda geração naquela terra. A primeira geração era a geração que tinha saído lá do Egito, entraram na terra prometida. Eles estavam agora comendo da terra prometida os bons frutos. Eles estavam num momento bom ali, tudo dando certo, as coisas acontecendo. Mas com a morte desses homens de Deus, Josué, Caleb e os anciãos, aqueles que davam bons conselhos, aqueles que davam bom exemplo, eles começam a empobrecer. Conforme eles foram entrando na terra, diz a Bíblia, que eles foram destruindo povos que estavam naquela terra. Mas em determinados lugares, ao invés deles destruírem, eles começaram a se juntar com esses povos. Ao invés de destruir esses povos, eles começaram a ver naquele povo mais fraco a possibilidade de lucro. Nós vamos escravizar, nós vamos prender esses homens, nós vamos obrigá-los a fazer o trabalho pesado, nós vamos explorar a mão de obra deles. E começaram a fazer isso, começaram a se juntar com eles. E o pior, os homens israelitas, eles começaram a se sentir atraídos por essas mulheres, e começaram a casar com essas mulheres, começaram a ter filhos, a constituir família com essas mulheres. E o grande problema é que com isso começou a ter uma mistura cultural, uma mistura religiosa. Agora eles estavam também adorando a outros deuses. Agora na casa deles tinha uma imagem a Astarote, uma imagem a Baal. Agora eles eram devotos de Baal. Agora eles estavam contaminados com a mentalidade daquele povo. E Deus começou a perceber que esse povo era um povo que já não queria mais ter compromisso com Deus, já não queria ter mais aliança com Deus. E eles começaram a deixar os caminhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse povo começa a enfraquecer por conta disso. O afastamento de Deus, o distanciamento de Deus leva o homem, independente da condição social dele, independente da condição intelectual dele, o homem que se afasta de Deus, a mulher que se afasta de Deus, está caminhando para a ruína. Quem entendeu, diga amém. Escuta isso, guarde isso na tábua do teu coração. Quando a pessoa começa a se distanciar de Deus, quando a pessoa começa a pôr outros deuses na vida, começa a endeusar outras coisas, quando a pessoa começa a dar outras prioridades para a sua vida, quando a pessoa começa a não ter mais tempo para Deus, e começa a dedicar o seu tempo, começa a dedicar a sua vida em prol de coisas que não louvam, que não exaltam a Deus, essa pessoa está caminhando para a ruína, para o fracasso. Israel sai de um período bom, Israel sai de um período próspero, e eles começam a enfraquecer, começam a ser roubados, começam a ser saqueados. Tem um juiz chamado Gideão, e a Bíblia vai dizer que na época que Deus levantou Gideão, Israel há 7 anos, tudo que eles plantavam, viu os midianitas e roubavam. Na verdade não foram apenas 7 anos, foram 300 anos que eles trabalhavam e não viam o resultado do trabalho. O que é isso? A maldição. O que é isso? Consequência do distanciamento de Deus. Quantas pessoas que eu conheço, que por causa das coisas da vida, por causa do trabalho, às vezes
vezes, por causa das coisas da casa, por causa dos problemas do dia a dia, são pessoas que se afastam de Deus, são pessoas que começam a dar outras prioridades para a vida, são pessoas que não têm mais tempo de vir à igreja, são pessoas que não têm mais tempo de ler a Bíblia, são pessoas que não têm mais de ter o seu devocional com Deus, já não ora mais, já não sente mais a presença de Deus, vem para o culto, mas já está olhando para o relógio, não vê a hora de nós darmos a bênção apostólica para ele ir embora. Às vezes está somente o corpo aqui dentro, porque o Espírito já está lá no outro lado da rua, dentro do carro, esperando para ir embora. Mas eu glorifico ao Senhor, porque você veio aqui nessa noite, você só veio aqui porque Deus te ama, porque Ele tem um projeto na tua vida, e porque Ele não quer que você seja roubado pelo adversário. Se você entrou aqui sem sentir mais desejo de buscar a Deus, sem sentir mais sede e fome da presença do Senhor, eu profetizo que ainda neste culto Deus vai derramar um renovo, Deus vai derramar um avivamento aqui neste lugar, e você vai sair daqui um novo homem, uma nova mulher na presença do Senhor, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, dá um grito de glória a Deus e aplaude o Senhor. Serve a Deus mais forte essas palmas, aleluia. Amém, Deus queria privar o povo do sofrimento. Deus estava vendo que eles iriam sofrer. Então Deus estava alertando. Então Deus estava aconselhando este povo. Mas é incrível como tem gente dura, queridos. É incrível como tem gente que não tem sensibilidade espiritual. São pessoas que não se preocupam com a opinião de Deus. São pessoas que Deus pode falar da maneira mais clara, Ele duvida. Você acha que eu sei da tua vida? Eu não sei da tua vida, eu não sei da vida de ninguém que está aqui dentro, nem da vida dos obreiros eu sei. Eu mais ou menos sei da minha vida, irmãos, e olha lá. E às vezes o pastor está aqui pregando, a pessoa acha que não, mas ele deve saber da minha vida. Eu não sei da tua vida. A verdade é uma só: esse povo se afastou de Deus, e todo aquele que se afasta de Deus, ele abre uma brecha para o adversário entrar na vida dele. Quem entendeu, diga amém. Esse povo abriu uma porta. Foi nem uma brecha, foi uma porta. E quando eles se abriram para as coisas seculares, as coisas mundanas, quando eles se abriram para isso, eles começaram a se afastar de Deus. E diz a Bíblia que a geração que nasce era uma geração que não conhecia Deus. E o pior, eles não tinham ouvido falar de Deus. Quem entendeu, diga amém. Eram pessoas que elas não sabiam mais da história do Êxodo. Eles já não tinham conhecimento do Deus que deu aquela terra para eles. Que coisa terrível, queridos. Porque vai dizer a Bíblia no versículo 10 que eles não tinham nenhum conhecimento sobre Deus. Quando você vai estudar um pouco sobre teoria do conhecimento, existem algumas maneiras de se conhecer algo. Você pode conhecer algo pela historicidade. Você pode conhecer algo através da história. Estou aqui viajando um pouquinho da minha filosofia. Na filosofia nós aprendemos isso, que você pode conhecer algo através da historicidade. O conhecimento histórico, aquilo que ficou registrado nas histórias. Você pode conhecer algo assim. Talvez você nunca foi em determinado país, mas você já estudou sobre aquele país. Você já tem algum conhecimento sobre aquele país. Talvez você nunca foi lá para os Estados Unidos, mas você sabe que numa determinada época